Oi, gente, sextou! Sextou. E aqui na Tia Lu, o que nós fazemos quando é sexta-feira? Papo cabeça, um papo adulto. Sempre com uma pessoa de educação ou alguém que venha nos acrescentar coisas boas ou incentivar nossas crianças, abrir horizontes para nossas crianças enxergarem coisas boas que podem acontecer quando você é bem direcionado. Hoje nós vamos estar conversando com uma dubladora. É atriz, dubladora desde 4 anos de idade. Teve um domingo que eu conversei com o irmão dela, Igor Marçal, e hoje a gente vai estar conversando com ela, Fernanda Ribeiro. E vamos estar conversando com ela, batendo esse papo. Ela faz a dublagem de vários personagens da Disney, princesas. Vocês não vão imaginar as pessoas com que ela faz, que a voz é dela. Vocês não vão imaginar. Vocês não imaginam mesmo. Então, vão ser várias revelações. Vamos estar batendo um papo. Saber, para quem quiser se interessar em ser um dublador, qual o caminho a seguir, o que tem que fazer. Porque ela de atriz resolveu ser dubladora, porque ela não seguiu a carreira de atriz, apesar de estar seguindo paralelo, mas por que ela não ficou só no de atriz? Por que ela abriu esse leque também para dubladora? Vamos saber tudo isso, tudo isso. Vamos estar descobrindo todas essas coisas aqui juntos com a Tia Lu. E vamos estar batendo papo. Então, relembrando como é que tá a nossa agenda. Toda terça-feira tem o Menina Mãe. Essa terça-feira não teve porque foi aniversário da minha mãe. Eu fui levar ela lá para a Várzea das Moças para estar com as irmãs dela, 6 meses que elas não se viam. E aí, não daria tempo de eu voltar. E aí, a minha convidada também me pediu para que não fosse na terça, porque ela tinha aniversário da avó dela também. Então, o Menina Mãe de terça passada, que era com a Letícia, vai ser na próxima terça-feira. Toda quarta-feira temos o Fala Criança. Semana que vem o Fala Criança, eu acho que é do Clube do Gustavo. Não me lembro. Domingo agora tem uma criança maravilhosa, dia 16. Não me lembro ainda, mas eu vou ver. Semana passada, quarta, foi com aquela delícia que é o Lorenzo, uma família maravilhosa, gostosa, conseguiu se ver a estrutura daquela criança, com todas as dificuldades que ele tem. Nada é dificuldade diante de tanto carinho, amor e união que a gente vê naquela família, mesmo os pais sendo separados. Maravilhoso. E sexta-feira tem sempre a live adulta, gente. Semana que vem, não percam. Semana que vem nós temos live com ninguém menos que esqueci o nome dele. Eu vou lembrar depois. O tio da menina. O quê? Eu sou feia. É com ele mesmo. Sabe o que a gente vai conversar com ele? Quando você conversar com o tio dela, o que ele pode trazer? Representação de pai. Tem gente que é muito mais pai do que quem doa o esperma. Muito além. Ser pai é muito além de ter uma relação com uma mulher e fazer um filho. E aí a gente vai estar tendo este bate-papo com ele. Depois eu coloco o fly aqui. É porque eu não coloco muito antes, porque as pessoas se perdem, né? E esquecem. Então eu coloco sempre um dia antes. E ontem teve TBT, a história de ontem. A TBT de ontem foi a música do sapo. Amanhã tem atividade, que é sábado. E domingo tem história nova. Tá muito legal. É Descobertas de Gigi domingo. E vamos saber aí o que ela tá descobrindo, o que Gigi vai descobrir nesse domingo. Então é assim, é o tempo inteiro uma coisa nova. Cada mergulho é um flash. Gente, vamos que vamos. E vamos ver agora, a Fernanda já deve estar entrando
pra gente estar conversando e nós vamos descobrir esse mundo da dublagem. Nós já conversamos aqui com uma dubladora um tempo atrás e já ficamos maravilhados com um monte de coisa e hoje vamos descobrir muito, muito, muito mais com a Fernanda Ribeiro. Ó, o Clube do Gustavo. Oi, amor, tudo bem? Clube do Gustavo é você semana que vem, quarta-feira, não é? Me ajuda a lembrar. Quarta-feira é você, né? Não fala criança? Ah, domingo agora. A gente tem, acho que o Akin. Domingo agora nós temos o Akin. Com muita coisa legal. Música, contação de história. Muita coisa legal. Domingo. Fala criança especial de domingo com o Akin. É. Isso aí, ó. E semana que vem, não falei, é o Clube do Gustavo. Vai ser com o Gustavo. Gustavo é digital influencer, apesar de ser bem novo. E vamos estar batendo um papo com ele. Ele é amigo do Igor. E aí ele pediu para participar. E criança quer falar, vai falar, né? Com a gente vai falar. Aqui na Tia Lu tem voz. Não adianta. Ah, mas ele não tem nada para dizer. Não tem para você. Criança sempre tem o que dizer, sempre tem o que ensinar. Esperando a Fernandinha chegar para poder chamar. Fernanda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Fernanda, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ai, acabou de entrar aí Pulsionando Duarte. Ainda sinto saudade do Lolo com aquele olho encantador. Foi maravilhosa a live dele na quarta-feira, gente. Quem não assistiu está salva. E logo depois vai estar no YouTube. Eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar. Vou colocar dele e essa de hoje. Mas ó, quem assistiu adorou. E quem não assistiu vai assistir também, né, gente? Dá tempo, não percam. Não precisa assistir hoje, agora, é sexta-feira. Tá curtindo? Não precisa. Para, depois vai lá, dá uma olhada. Fala pra gente o que tá achando. Olha, essa pergunta eu não tô gostando. Muda essa, coloca mais outra. A gente tá aqui aberto pra aprender mesmo. E não esqueçam que tem um projeto. Meu livro tá saindo setembro ou outubro. Ainda não sei ao certo. Ainda tá sendo desenhado. E o projeto Tia Lu Conta e Eu Desenho tá já bombando, várias crianças desenhando, pedindo para desenhar, pedindo uma história para desenhar e eu mando a história e eles desenham. Tá sendo maravilhoso. Fernandinha acabou de chegar, vamos chamar a Fernanda logo pra gente não ficar de muito assunto. Fernandinha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Oi! Olá! Tudo bom? Tudo bem, sim, com você? Tudo maravilhoso. Fernanda, por que você é Ribeiro e o Igor é Marçal? Então, a gente quis dar uma diferenciada nos nomes, sobrenomes, né? Aí me botou de Ribeiro e ele Marçal, que a gente tem os dois. É bom também pra não ficar um carregando a Sim, do do outro. outro nas costas, né? Isso. Ah, mas eu sou cunha mesmo do meu irmão, quer saber não? Mas pra gente estar na mesma profissão. Diferente. Oi? Eu e meu irmão são completamente diferentes as coisas. Sim. Pois é, então, eu e Igor, a gente tá na mesma profissão. É. E aqui entrou o É. Ezido das lives. Oi, Como meu sempre. amor! Deu. Aqui. Tia Lu! Você viu que eu Pode te mandei vir. várias pessoas para você fazer live? Aqui tá no GTV dela. Você viu que eu mandei várias pessoas para você convidar para fazer live? Tá bom, vou chamar as pessoas, ok? Que eu esqueci aqui, ó. A cabeça tá oquinha. Ah, sim, chama elas. A Laísa Griot e você junto vai ser formação de quadrilha. Tudo bom, meu amor?
Aí, mãe, aqui, ó. Ela também é a primeira a aparecer nas lives. Agora vamos deixar eu conversar com a sua irmã, né, rapaz? Foi a Vai tia lá. Lu que fez acontecer isso, que eu não gostava, não. Ainda não gosto, ainda não gosto. Adoro isso. Minha mãe não gosta de aparecer em câmeras. Como nunca. Adoro descobrir talentos. Mas a senhora é talentosa, fofa, perfeita. Vai lá. Ai, meu Deus, tá querendo coisa na sexta-feira. Tá querendo? Só Não tá. pode. E vamos lá, Fernanda. Menina, meu pai ligou o ar. Se ele tá, eu não sei o que tá acontecendo com esse ar. Morrendo de calor. Olha Eu só. liguei aqui o ventilador aqui atrás pra ver um Mas arzinho. não é, que aqui se eu ligar vai Liga ficar muito, outra aqui também. muito barulho. Aí eu pedi pra ele ligar o ar, mas o ar daqui ó, é uma beleza. Vamos lá, olha, você foi princesa no cinema, aventureira em outros lugares, em teatro, por aí. E entre os amigos, quem é Fernanda Ribeiro? A mais brincalhona, extrovertida e louca do grupo. Essa sou eu. É assim que eles falam de mim. Na verdade, eu sou bem sincera também. Então, é a sincerona engraçadona do grupo. É assim, e a mãezona, né? Sim, e a mãezona, porque eu sou a mais velha. Eu e mais uma menina, nós somos as mais velhas. Então, nós somos as mãezonas deles, dando dica, porque o meu grupinho é do teatro. Então, a gente faz tudo junto, a gente ensaia junto pra tudo. Quando tem audição, a gente fica louco junto. Então, eu sou essa mãezona que auxilia, tenta dar umas diquinhas, por ter um pouquinho mais de tempo na profissão também. Tem muita gente que tá comigo lá no teatro que entrou agora. Então, pede dica, sim. E a gente vai se comunicando, vai pegando um pouquinho do outro que tem ali, vai juntando tudo, dá um barato, né? E assim, você diz que você dá dicas. Você sentiu falta de uma pessoa para te dar dicas no tempo quando você entrou? Sim, porque, na verdade, quando eu fiz o sítio, que foi o meu primeiro trabalho, o Gésio me dava muitas dicas, a Rosa Maria também me dava muitas dicas, todos os maiores me davam muitas dicas. Na época de Rebeldes era um pouquinho mais restrito, que a gente quase não via os maiores, na verdade a gente via pouquíssimo, mas quase não via os protagonistas mesmo, mas quando via eles eram super atenciosos, vinham, davam um pouquinho de dica assim, mas a gente sente falta, né? Porque agora a gente vai vendo e tem coisa que se a gente fizesse diferente lá atrás, poderia ter dado certo agora. Então, a gente sente sim, a gente sente falta de alguma dica. Sempre tem uma dica que é super valiosa e que a gente vai levar para a vida toda que a gente não recebeu lá na frente. Mas assim, tudo no tempo certo, né? Tudo tem seu tempo certo. Qual foi seu personagem no sítio? Foi a tia Anastácia pequena, quando a Cuca transformou os velhos em criança, e aí eu fiz a tia Anastácia. E aí, o que você gostaria de ter feito diferente quando você senta para assistir hoje? O que você gostaria de ter feito diferente quando você fez a tia Anastácia? A minha interpretação não era muito boa. Não era das melhores. Eu fui parar pra assistir, eu falei, mãe, olha isso, pelo amor de Deus, eu evoluí muito. Muita diferença do meu primeiro pro segundo, pro terceiro, a gente sempre vai evoluindo, né? E aí eu sinto essa diferença, porque antes eu tava parando pra assistir uma coisa que eu vi com a minha mãe, era mãe, eu esperava a menina, porque ela era maiorzinha, ela era um pouquinho mais velha do que eu. E ela já tinha feito algum trabalho antes, era meu primeiro, eu nunca tinha feito teatro também. E aí eu esperava ela falar e fazer uma carinha pra eu fazer também, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu não sabia o que fazer. Tinha uma hora que eu tinha que me assustar, aí eu vi que ela se assustou, eu me assustei também, enfim. Mas assim, você tinha 4 anos de idade quando você começou? O sítio tinha 5. Uhum. Então, Foi de 4 para 5.
fica bem complicado mesmo, né? É uma brincadeira diferente. Na verdade, é brincar de copiar, vendo o que vai dar, porque você não tinha a menor responsabilidade naquilo que você estava fazendo. Porque você não tinha ideia de que você estava ali trabalhando. Era uma coisa que você achava muito legal. Né? Pra mim era diversão. É uma diversão. Agora, é possível. Aí, você é atriz, né? 4 anos de idade você foi atriz. Quando é que chegou a profissão de dublador? Eu comecei a dublar com 7. Eu estava fazendo um curta-metragem que tá até no YouTube, o nome é Confusões de Adolescente. E aí, no segundo andar da casa da minha diretora, que é a Marelis Rodrigues, hoje ela é preparadora de elenco na Globo, lindíssima, maravilhosa. No segundo andar da casa dela, tinha curso de dublagem com Cláudio Galvão. E aí eu fui, falei, mãe, não tô fazendo nada. Tava no intervalo, falei, não tô fazendo nada, vou lá assistir um dia, vamos ver, né? Vamos ver se é legal o negócio. E aí eu subi e voltei, acabou o curso, acabou o meu intervalo. Na verdade, eu voltei encantadíssima. Falei, mãe, eu quero isso pra minha vida toda. Por favor, me bota no curso, que eu quero fazer isso. E minha mãe falou, mas filha, a gente não tá tendo tempo. Eu falei, mas mãe, por favor. Mãe, por favor, me coloca, por favor. E aí, um tempinho depois, essa mesma diretora minha abriu Vamos Fazer Arte, que lá tinha curso de dublagem com a Flávia Sadi. E aí eu fui, fiz o curso, me encantei. E também a dublagem foi uma coisa que caiu de paraquedas na minha vida. Porque eu tinha uma semana de curso, eu não tinha nada de prática direito de dublagem, não tinha nada de base direito. Eu aprendi muito pouco. E aí o representante da Disney aqui do Brasil me viu um dia no curso e falou, olha que vozinha fofinha, vou chamar ela para fazer o teste da Ellie. E aí eu fui fazer o teste da Ellie, do Hotel das Aventuras, e passei no teste. Com base, quase nada de base, sabe? Mas eu também era muito novinha, tinha 7 aninhos. E aí ele não podia exigir muito de mim também, né? E aí eu passei no teste, depois disso eu continuei fazendo outros e outros papéis. E aí foi o seu primeiro papel na dublagem, né? E aí a diferença de ser a dubladora e ser a atriz? Qual a diferença você percebeu nisso? Na verdade, eu tive algumas dificuldades. Eu já estava com 7, então eu já tinha feito umas peças de teatro, já tinha feito coisas na televisão, eu tinha feito 2 novelas já. Na verdade, eu fiz O Sítio, fiz A Lei e o Crime, que era uma novela da Record. Então, eu já estava, na parte de interpretação, eu já estava com uma base boa. O meu problema mesmo foi conciliar o texto que eu tinha que ler ali na hora e a imagem, que eu tinha que olhar para a menininha, para Ellie, e ler o texto ao mesmo tempo e falar junto. Isso foi uma dificuldade muito grande minha. Além de ser muito nova e não ter pego quase nada do curso de dublagem, que eu peguei muita pouca coisa, eu fui aprendendo realmente na prática. Na garra, na prática, fazendo, fui aprendendo. Mas por ter tido esse pouquinho tempo de curso, eu saber conciliar a boquinha dela com a minha fala, conseguir juntar tudo, demorou um tempinho. Mas assim, com muita paciência, os diretores sempre tiveram muita paciência comigo desde o início. Até porque não tinha tanta criança quando eu comecei, né? Era aquela coisa de adulto fazer voz de criança. Então, quando entrou criança, foi um boom, né? Eu dublava muita coisa ao mesmo tempo. Eu ia para 5, 6 estúdios no mesmo dia para dublar várias e várias coisas. Então, assim, foi uma época boa na minha vida, até para praticar mesmo. Se era aquilo mesmo que eu queria, eu tinha que praticar aquilo, né, para não fazer feio nos próximos trabalhos. Então, foi até uma época boa de prática para mim e que eu tava bem no auge, né? Eu tava dublando muita coisa. Então, e assim, assim... você percebe... Não, conclui. Não, pode falar. Você percebe, percebe não, você consegue amar mais uma profissão do que a outra?
Não. Ou você acha que elas são coligadas? São. Eu não consigo amar uma. Não dá, não consigo. Pra mim, como eu peguei muito novinha, na verdade, a atuação veio antes, né? Minha vontade de atuar veio antes, 2 anos antes de eu querer dublar. Eu senti aquela vontade imensa de estar na televisão. Eu via a Cláudia Rodrigues fazendo a diarista e eu falava, mãe, eu quero ser igual a ela. Tem como eu estar ali dentro? Você consegue me colocar ali dentro? E minha mãe falou, não, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. E aí minha mãe me levou para conhecer ela, né? Através de figuração. Todo mundo faz figuração um dia, não tem como. Todo mundo faz figuração um dia, gente. E aí eu encontrei com ela, ela me abraçou, que eu era a única criança eu acho que eu era a única criança daquela cena. E aí ela me abraçou, me beijou e me levou para tudo quanto é canto lá da Globo. E eu falei, mãe, é realmente isso que eu quero na minha vida. Eu quero fazer isso, mas decidir entre uma ou outra é muito difícil. Não tem como. Se tivesse, assim, 2 papéis agora, ó, a Globo acabou de lhe chamar para fazer um papel na novela e tem um filme bombástico, né? Que você precisa dublar e pá, filme que vai te dar um filme de peso e tal. E aí? Só que não dá tempo de fazer os dois. Ah, eu posso gravar de... Não. Os horários são mesmos, né? E aí? Hora de decisão. Eu acho que eu iria pra novela. Eu acho que eu optaria pela novela. Mas assim, tia, olha, eu vou te chamar de tia, eu chamo todo mundo de tia. Não, pode ser. Assim, olha só, na dublagem é muito difícil, eu sei que sim, assim, foi um exemplo só que se deu. Mas na dublagem é muito difícil não ter assim, vamos mudar o horário, botar um pouquinho mais tarde, um pouquinho antes. Dá pra conciliar um pouquinho, tanto que eu fazia novela e dublava ao mesmo tempo. Mas tendo que decidir se for realmente muito, muito junto o horário, ou não dá, você vai fazer protagonista, eu preciso que você esteja aqui todo dia. Aí eu acho que eu opto pela novela. E assim, você acha que a sua voz mudou de lá pra cá? Muito. Nossa, drasticamente. Muito, muito, muito mesmo. A minha voz, você pega a Ellie e pega a minha voz agora que eu tô falando aqui com você, você percebe, é nítida a diferença. Era muito fininha, era muito de menininha. Agora eu tô com voz de adulta, com voz de mulher. Mudou muito, 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 É muito. porque a menina, ela geralmente, pouco muda a fala, né? Uhum. O menino já tem esse problema maior quando vai fazer dublagem, porque ele muda a voz. Mas a menina não muda muito. Alguma vez na rua, alguém já te olhou assim meio espantada? Tipo, você percebeu assim, tá reconhecendo a minha voz? Já. Quando eu vou na padaria, eu peço pão. Aí, porque mesmo a minha voz tendo mudado bastante, tem personagens que eu dublei até há pouco tempo, que marcaram muito. Exemplo, a Anaís, do Incrível Mundo de Gumball. Eu dublei até um pouco tempo atrás. Então, às vezes, assim, a minha voz agora já tá mais... Eu já falei mais durante o dia, então ela já tá mais suave, enfim. A voz vai se habituando, né? Mas de manhã, já teve vezes de eu gravar resfriada. Então, de manhã, a gente acorda com aquela voz rouquinha. E a minha voz, quando eu tô rouca, eu tento, pra eu tentar voltar ela ao normal, eu tento fazer uns exercícios de fono. Consequentemente, ela fica um pouquinho mais fina do que o normal. Conforme vai passando o tempo, né, no dia, ela vai voltando. Mas ela fica um pouquinho mais fina. E já aconteceu de manhã, eu acordar, minha mãe falar, Fernanda, vai na padaria, eu vou comprar pão. E eu vou falar, e a pessoa me olha, aí eu fico, não sou eu mesmo, eu já falo assim, sou eu mesma.
Sou eu mesmo. Você tá me reconhecendo de onde? Ou é Rebeldes ou é Anaís? Quem é? Aí o pessoal fala, não, é Anaís. Eu falei, ai. Aí o pessoal fica, meu Deus, é você. Eu falei, sou eu. Mas já aconteceu. Acontece muito, acontece muito. Porque essa sensação de ser reconhecida, ela veio muito mais na dublagem ou na novela? Na novela veio mais. Porque eu acho que a dublagem é muito escondida, sabe? O pessoal sabe, dos grandões, que já dublaram filmes grandes. Mesmo eu tendo dublado essa coisa toda da Disney, mas eu dublei as princesas pequenas. Era tipo primeira fase. Então era pouquinha coisa, ou era um pouquinho grande, mas nada tão marcante assim, que marcasse o filme todo. Nossa, aquela voz, aquela menina. Mas eu acho que eu ganhei mais visibilidade com novela. Não, acho não, né? Eu tenho certeza. Até porque estão vendo, né? Porque isso eu Sim. acho também até meio ruim, né? Que fazem com o dublador, porque a divulgação dele é nenhuma, Uhum. praticamente. O cara que faz o filme acontecer aqui e nada, para ninguém é nada, porque não é importante. Então as pessoas ficam só. Tem vozes que você acha assim, não, essa voz não é dele, pô, essa voz aí é do Rambo, essa voz é do outro aí, e vai assim, né? A gente acaba não ligando. Eu não, eu sou lerda, então eu nunca vou reconhecer nem de um nem do outro. Não consegue. Agora, qual das duas profissões você conseguiu comprar uma coisa material de um valor um pouco mais alto? A dublagem. Ué, Porque mas seu irmão falou que ganha dinheiro aberto. ele é demais, cara. Mas a dublagem eu consegui, porque assim, o salário de uma criança quando a gente começa não é tão grande, não é tão alto. Então eu usava mais assim, escola, eu tinha que pagar a escola. Eu desde pequena, eu sempre, do mesmo jeito que eu me exigia muito em questão de trabalho, de estar fazendo aquilo bom ou de melhorar, eu me exigia nessa parte de pagar as minhas coisas. Eu sempre fui assim. Eu sempre tive esse pensamento, até porque a minha mãe sempre me falou, Fernanda, quando você crescer, não fica dependendo de ninguém, faça a sua carreira para você ter o seu, e não precisar pedir para ninguém, entendeu? Então eu sempre tive isso na minha mente, desde pequenininha. Então eu sempre gostei de ter o meu, de comprar as minhas coisas. Então a dublagem foi o que me rendeu mais, porque foi o que eu te falei. No início, eu dublava 5 coisas, 6 no mesmo dia. E isso era a semana toda. Então, eu não ganhava mal com dublagem na época. Não era pouco. Então, eu consegui comprar um celular para mim. Eu consegui ajudar meus pais a pagarem uma parcela do carro. Porque, assim, é uma coisa que eu uso junto. Eu conseguia, toda vez que eu ia dublar, eu botava gás para minha mãe. Sempre, sempre fui assim. Sempre gostei de dividir muito o meu dinheiro com os meus pais. Sempre fiz isso. Sempre gostei de dar um pouquinho. Falava, não, mãe, aqui, ó, tá sobrando, vou te dar. Você merece, você tá aí na luta comigo. Desde pequenininha, você merece. E aí, então, Isso. sempre gostei. Isso é muito bom, né? E gostoso, porque você se sente, não trabalho simplesmente para comprar bala e pipoca. Eu trabalho para ajudar, para ter as coisas que eu quero, para realizar sonhos. Claro que não chega a realizar os que a gente quer, né? Mas já consegue alguns, né? Comerciais. Você fez comerciais? Não, eu vou até te contar uma história muito engraçada. Eu era muito pequena também, eu acho que eu tava com 4 ou 5. Foi a época que eu entrei na agência. Eu, eu fui fazer o comercial da Oi. Já tava tudo certo. Eu tava indo fazer o comercial da Oi. E eu só tinha que falar Oi. Só isso. Era só Oi. Aí eu lembro E desse eu comercial.
Era o momento que você fazia oi. Isso! Era só isso. E aí eu fui. Muito engraçado. Eu fui o caminho todo, da minha casa até o local da gravação, falando pra minha mãe. Mãe, ficava, mãe, oi. Minha mãe, Fernanda, meu Deus do céu, eu ficava rindo. Aí eu chamava ela daqui a pouco, mãe, oi. E ela ficava rindo de mim. Eu cheguei no local, quando eu fui gravar, o menino falou assim, vai lá, Fernanda, gravando. Eu empaquei. Eu não consegui mais. Eu não consegui falar. Gastei tudo no carro com a minha mãe. Eu não consegui mais. Eu parei. Mas Fernanda, é só oi. E eu não conseguia falar oi. Enfim, não fiz comercial. E é o pé. Gente, aí hoje você deve falar assim: caraca, por que você não falou aquele oi? Só um oi. Não, e gastou o tempo da minha mãe, né? Porque eu fui falando o caminho todo. E eu cheguei lá e não consegui falar oi. Ai, meu Deus do céu. Gastou todos os oi que tinha no repertório e não falou. Meu Deus do céu. Era só uma coisa, mas para ver como às vezes. E olha que você não teve pressão, sabe? Uhum. Você fazia porque você gostava e tal. Não teve pressão. Para ver como as crianças são pressionadas a fazer umas coisas absurdas, né? Sim. Isso não, era uma coisa simples. Você travou porque Uhum. não sentiu a vontade, de repente o estúdio não te deixou bem à vontade, não era uma coisa. Uhum. Que hoje também eles estão com uma preparação para a criança. A criança chega, ela já se sente num lugar próprio para gravar. E antigamente não era bem assim, né? Uhum. Era chegar no mundo adulto e continuar sendo criança. Sim, E aí era mais difícil. Uhum. A gente chegava lá, era o câmera, o diretor e a gente. E a gente sentava, ficava na marcação lá no X, e era isso, era o cenário, era um negócio branco atrás ou preto, e o diretor e o câmera, acabou, era isso. Mas no carro eu tava com a minha mãe, era bem mais à vontade, né? É diferente, né? Uhum. É possível seguir carreira de dublador sem ter uma voz bonita? Sim, pra mim não existe voz bonita e voz feia, não, gente. Pra mim, voz é voz e serve pra dublagem. Tem muita gente que chega pra mim e fala, eu não tenho voz pra dublar. Todo mundo tem voz pra dublar. Se você quiser chegar lá com a sua voz e dublar, você vai conseguir dublar, faz um curso, é isso. Você vai conseguir, porque a gente está sempre à procura de voz nova, de pessoas novas no meio com vozes diferentes. Porque cada vez mais vão surgindo atores diferentes e personagens diferentes, com vozes diferentes. Então a gente sempre está atrás disso. Então não tem essa pra mim de voz feia, de voz bonita pra dublar, de não ter voz pra dublar, a não ser que você não tenha voz realmente. Aí não dá pra dublar. Mas qualquer voz é voz pra dublar. Não tem essa. É necessário estudar muito para ser um dublador? Porque agora, com essa onda de TikTok, todo mundo tá achando que pode dublar. Pois é. Não é só isso não, hein, gente? Não é só gravar um videozinho, não, hein? Mas é sempre bom estar estudando. Eu estudo até hoje. Eu falo isso, eu tenho orgulho de falar que eu estudo até hoje, porque é sempre muito bom você aprender as coisas. Tem que fazer um cursinho de teatro. Antes de você começar a carreira, faz um curso de teatro, faz peças, vai fazendo peças, faz umas 5, 6, 10 peças. Depois parte para o curso de dublagem. Você vai chegar com uma base. Precisa ser ator? Precisa. Necessita ser ator. Porque é o que eu falo. Se você sabe interpretar com alguém ali te olhando, com o seu corpo, com o seu rosto, expressões faciais, você vai conseguir interpretar com a sua voz. Se você consegue convencer alguém te olhando, você consegue convencer com a sua voz. Então, porque a gente só tem esse meio para passar o que o personagem está sentindo, como ele é, a personalidade, tudo. Então, você tem que saber interpretar. Você tem que ser ator para dublar. Por isso que quando alguém me pergunta, o que eu tenho que fazer para ser dublador, dubladora? Curso de teatro. Vai fazendo peças, vai fazendo cursos, workshop nunca é demais. Depois você entra no curso de dublagem. O curso de dublagem também vai te dar uma base
mas não, ele não vai focar em interpretação. Ele vai focar na parte técnica, no que você precisa dentro de um estúdio. A interpretação é com você. Então, assim, não adianta você saber tudo que rola lá dentro, como fazer, se você não tem uma interpretação. Teu irmão tá dizendo que todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador. Sim. A carreira... essa daí eu já perguntei, se a carreira de dublador dá dinheiro. Você acha que é uma carreira estável? Não. Não é. Foi o que eu falei. No início, eu dublava 5 coisas em um dia. Já aconteceu agora, há pouquíssimo tempo, de eu não ter dublagem em 3 meses. Eu não dublar nada em 3 meses. Então, não é estável. Não é nem um pouco estável. Não, É você bem ganha estável. por dublagem, né? Sim, é por projeto. Então, assim, se você não tá dublando, você não tá ganhando nada. E às vezes você precisa daquilo para pagar uma conta, para pagar uma faculdade, que é o meu caso, para pagar o aluguel. Então, assim, você tem que correr atrás. Sempre tá mandando ali mensagem para diretor, porque do mesmo jeito que diretor de novela esquece das pessoas, porque é muita gente, diretor de dublagem também esquece. Então, assim, porque cada vez tem mais gente na dublagem. Então é muito fácil de esquecer. Então, sempre tá ali mandando mensagem, falar, ó, tô aqui, hein, não esquece de mim, não. Essa coisa toda que aconteceu agora comigo, deu até um up na minha carreira de dubladora, porque agora eu tô dublando muito mais do que eu dublava há meses atrás. Eu tava realmente paradíssima. E agora tá rolando bastante dublagem. Eu acho um absurdo que você, para ter visibilidade, você precisa sofrer uma violência, sabe? Porque é uma violência. Para mim é uma violência, sabe? É uma agressão. Eu acho um absurdo, sabe? Porque você tem anos de experiência, você é profissional, você sabe o que você está fazendo, e aí você, para as pessoas dizerem que elas não são racistas, aí elas começam a procurar e a valorizar. Né? Mas não vamos pesar para isso, não, porque eu não tenho paciência. A minha vontade é fogo neles. Como eu não posso botar, eu não falo. Melhor. Eu sempre falo o seguinte: quando alguém fala assim, fica meio sem jeito na hora de falar se você é negra, se você é preta, se você é não sei o quê. Aí eu falo, eu sou o quê? Aí fala, não, é negra, então desculpa. Eu falei, não, você não precisa de desculpa, não. Se você tá falando com respeito, eu aceito, beleza, segue teu caminho. Só não fazer mais. Odeio esse negócio de, ei, não, me desculpa. Que aí o cara vai lá, te xinga, fala tudo, vai na televisão, faz um negocinho, pede desculpa, mas a marca que ele te deixou, ele não tira mais. Exatamente então, isso. Não precisa pedir desculpa, não. Vai e não faz mais. Tá, querido? E pronto, respeita só. Né? Vamos deixar os racistas lá na casa deles? Porque eu acho que a gente só dá status para eles cada vez que eu falo deles. É verdade. É verdade. Então eu não falo. O que é mais difícil na carreira de dublador? Olha, eu acho que eu fui tanto na prática, conforme o tempo foi passando, eu fui tanto na garra ali na prática, que eu comecei a não ver mais dificuldade. Realmente, a minha única dificuldade na carreira de dubladora foi conciliar o texto com a imagem. Foi a minha única dificuldade. Porque fora isso, zero. Porque a única coisa que tem fora disso é você saber interpretar. Então, isso eu sempre tive desde pequenininha. Sempre inventava alguma coisa em casa, uma pecinha em casa com os meus bonecos. Sempre fui disso. Então, o Igor tá falando, mudança de voz. A mudança de voz é um período muito chato para quem dubla. Muito, muito chato. Porque as pessoas... Foi o que aconteceu comigo. Tá todo mundo muito acostumado com a minha vozinha de criança. Porque eu sempre dublei criança. E aí os diretores começam a não perceber que a Fernanda cresceu.
E a Fernanda agora tem voz de mulher e pode fazer uma adulta. E a Fernanda já está com 18 anos. E eles não percebem isso. E eu fui perdendo alguns trabalhos. Eu fui perdendo trabalhos por causa disso. Porque agora tem mais filmes adultos do que filmes infantis. Então, para você conseguir com aquilo na mente, com o diretor com aquilo na mente, ah, Fernanda com vozinha de criança, você não vai. Você não consegue. Então você tem que chegar pra ele, manda um áudio e falar, ó, minha voz tá assim agora. Tô com voz de mulher, agora se dá pra me chamar, tô com 18. E eu comecei, o trabalho que deu start nisso, pra mim, foi o de férias com ex. Logo que eu fiz 18, eles me chamaram. Porque eu fui lá fazer cadastro no estúdio. Menina, você fez de férias com ex! Fiz! Aquela pouca vergonha! Fiz! Até que a minha personagem... Você não ficava meio constrangida e tal? Não, até hoje, a minha personagem não era tanto. A minha personagem era até quietinha. Mas eu fico ainda, eu ainda ficava. Porque, assim, teve cena de beijo que ela fez e eu nunca tinha feito. E eu realmente estava acostumada com aquela coisa de criança, né? Porque a minha mente estava acostumada. Fernanda criança, né? Dubla criança. E aí eu peguei uma adulta de cara, assim, e eu falei, gente, né? Agora eu tenho que me... Agora eu tenho que lembrar que eu cresci. E agora eu vou passar por essas coisas. Você acha que foi mais difícil dublar uma cena de beijo do que vai ser fazer uma cena de beijo? Ah, é. Eu fico muito constrangida. Bate uma vergonha. Bate uma vergonha muito grande. Eu fico realmente. Você fica com quem? É você e quem ali? Sou eu num estúdio sozinha e no outro estúdio fica o diretor e o técnico. Então, assim, ele tá te vendo pela câmerazinha, sempre fica uma câmera no teto. Ele tá te vendo, tá te ouvindo. E tá vendo o personagem ao mesmo tempo. Então, eu fico muito... Porque os diretores me viram pequenininha. E aí agora eu pego uma personagem adulta, eu tenho que fazer uma cena de beijo. Aí é muito constrangedor pra mim. Mas a gente faz. Vai se encorajando, porque daqui a pouco tem uma de sexo, né? Os ai, ui, 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 meu Deus, ai, meu Deus. E aí, assim, é sem limites, né? É encontrar as coisas e descobrindo as coisas. Isso é muito legal, porque é um crescimento da sua... na sua carreira, dentro da sua carreira, né? Uhum. O que ensinam nos cursos de dublagem? Então, eles pegam essa parte mais técnica. Como você... Foi a parte que eu não tive tanto acesso assim, né? Como você conciliar o texto com o vídeo, que foi a parte mais difícil para mim, porque eu não cheguei a pegar isso. Porque uma semana de curso é uma aula, se eu não me engano. Eu não lembro se na época eu tinha 2 aulas por semana ou se era uma só. Então, assim, nada. Eu peguei a apresentação, o que é dublagem, mais nada. Então, eles ensinam isso. Como você tem que se portar dentro de um estúdio de dublagem. A minutagem, ele te mostra direitinho. Ali no texto tem quando você começa a falar. Então, você tem que olhar aquele númerozinho e olhar na tela e olhar a boquinha do personagem ao mesmo tempo. Pra você saber, quando você vai começar a falar, você olha a minutagem e olha a boquinha do personagem. E depois você só vai. É muita coisa. Aqui no Instagram, quando eu tenho que ficar olhando o tempo aqui, imagina o tempinho para falar. É pesado, realmente. É muita coisa. Mas Não é de criança, não, gente. Não, mas eu amava demais. Pois é. Porque criança se concentra muito mais. As pessoas que dizem que criança não se concentra. Nada, ela se concentra muito mais. O adulto, ele dispersa muito mais rápido que uma criança. Se aquilo ali estiver no interesse dela, ela vai ali que o mundo em volta pode cair. Já o adulto, ele começa a se perder pelo que está em volta, né? Muito legal. Ó, tem gente perguntando qual curso que você fez.
Eu fiz no Vamos Fazer Arte com a Flávia Sadi, só que lá não tem mais cursos de dublagem. Agora lá só tem teatro. E aí eu indico um sempre, que é até onde o Igor tá fazendo agora curso de dublagem, que é o IAB, que é da Fabiana Veros. Conheço ela também desde pequenininha, ela é dubladora. Aí a Flávia Sadi, que foi minha professora, dá aula pro Igor lá. Então é super confiável, super indico. Ai, que bom. E assim, o que fazer para se tornar um dublador? Você já disse. Primeira coisa, curso de teatro. Bastante peças. Depois investe no curso de dublador. Primeiro se Isso. torna um ator. Impossível Isso. ser dublador sem ser ator. Não Sim. dá, não existe. Qual personagem você mais gostou de dublar? Outra pergunta que muita gente me faz, é muito difícil escolher um, né? Porque é o que eu falo, cada um com a sua personalidade, cada uma tem aquele toque delas. Eu dublei a Charlotte, né? A Princesa e o Sapo. Ela era aquela menina doidinha, que encantava Era a todo princesa mundo. mesmo? Era a princesa Charlotte. Ela era doidinha, aí veio a Ellie também, que pra mim não chamam ela de princesa, mas pra mim ela é uma princesa, né, a Ellie. E ela também, muito fofa, com aquele jeitão dela, mas muito fofa. Veio a Merida do Valente, que é a princesa também, que é determinada, fofinha, não tem aquele jeito despivitada, loucona, igual Ellie e Charlotte. Ela é toda calminha, se porta melhor, porque ela tem aquela vontade de disputar com arco e flecha. Ela gosta de arco e flecha. Então ela tem aquele jeito mais tranquilo, mais centrado, mais independente. Enfim, a gente aprende com cada uma, né? Eu tenho um pouquinho de cada uma comigo. Então é muito difícil escolher. Eu tenho um xodozinho com a Ellie, por ser a primeira e o trabalho ter ficado tão bonitinho. Eu tenho um xodó com ela. Mas escolher é difícil. Eu imagino. E o personagem que você interpretou? Qual que você mais gostou? A Milena. A Milena é o meu amorzinho pra sempre, assim. Outra também, eu aprendi muita coisa com ela. Eu acho que o que me deixou mais ali, sabe, de cabeça erguida, foi um pouquinho da Milena. Eu peguei um pouquinho dela, porque ela foi a personagem que eu fiquei mais tempo fazendo, e ela sofria preconceito por ser negra. Então, eu tive esse desafio. Era meu primeiro trabalho grande, que eu fiquei a segunda temporada toda de Rebelde fazendo a Milena. E difícil pra mim, eu só tinha 10 anos. Nunca tinha passado assim tão explicitamente por isso. E eu sabia que se estavam retratando ali é porque estava. Mas eu nunca tinha passado, Fernanda, nunca tinha passado. E eu tinha que passar para as pessoas o que a Milena estava sentindo. E foi um desafio, porque eu não sabia como. Eu imaginava como eu me sentiria se eu passasse por isso. Eu tentava imaginar. Mesmo quem não sofre não sabe, né? Não consegue sentir o tanto como quem sofre. Mas eu tentava me pôr no lugar dela. Então ela me ensinou muito, 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 muito. Me deu uma base muito grande na minha carreira. Eu sou muito grata pelo papel, porque foi um papel grande, um papel difícil, que me desafiava muito, que eu estudava muito para aquilo. Então ela me deu uma base muito grande. E é meu xodó também, é meu amorzinho, a Milena. Estão perguntando aqui quando você descobriu que queria ser dubladora. Você já respondeu isso? Então eu vou recomendar que a pessoa assista depois a live que fica salva
E aí você vai ver Isso. na íntegra ela explicando, senão a gente vai voltar e perde de ouvir mais outras coisas, né? Isso. É, esse aqui eu já perguntei, esse aqui também. É porque eu sou assim, eu vou perguntando meio salteado, sabe? Aham. É, como foi para você, mesmo com 4 anos e não entendendo nada, a sensação de ser estrelado na Globo? Uma novela que, uma emissora que é o sonho de todo mundo, que todo mundo quer. Então, na época, eu não tinha essa noção toda, né? Pra mim, eu tava ali pra realmente brincar e fazer o que eu gostava de fazer. Eu tava realizando o meu sonho, né? Então, eu não tinha essa noção de que, nossa, é a Globo, Fernanda, a primeira coisa que ela tá fazendo é na Globo. Eu não tinha isso. Eu era muito pequena, eu não tinha isso, eu era, né? Não era desinformada. Óbvio que eu sabia que a Globo era uma das principais, até porque eu via muito Globo, que era época de TV Globinho, essas coisas, né? De criança que criança gostava. Então eu via muito. E aí, mas eu sabia que era uma emissora super importante, mas eu tava ali pra brincar, eu tava ali pra fazer aquilo, porque eu gostava de fazer aquilo. E foi muito divertido. Na verdade, a família fica toda, né? Fica toda É mais feliz. a família. Eu vou te Sim. falar que, tipo assim, essa questão de racismo, nós, da minha família, nós só deixamos, só passamos a não passar mais por isso depois que meu irmão fez sucesso. Porque aí a gente deixou de ser os neguinhos para ser o Uhum. irmão, a irmã, o pai, a mãe do Nando Sim. Cunha. Uhum. Entendeu? E aí começava a olhar de forma diferente. Tanto que tem pessoas, eu não gosto de falar de cara. E aí Uhum. tem pessoas que mudam completamente quando descobre. As pessoas te tratam assim com desdém. Aí quando você fala, não, porque meu irmão, não sei o quê. Ele é seu irmão? É. É assim mesmo. Então, falo, é. Aí passa, sabe, muda, porque é legal dizer que é amiga da irmã do ator. Uhum. Incrível isso, sabe? Quando para Sim. mim, pouco me importa. É o meu irmão. Claro que o orgulho é enorme quando ele está Uhum. atuando, mas seja lá em qualquer lugar que seja. Mas não muda em nada ele ser o meu irmão por ele ser ator. Não muda em Sim. nada. Pelo menos Sim. para a gente. Os valores são completamente diferentes. Mas abriram-se muitas portas. As pessoas Uhum. já ficam mais assim, porque não, ela é irmã da ator. Eu digo, ah, só, então tá, vou entrar. Eu nem sabia de você. É, Mas qual é realmente, conselho? isso acontece. Quando as pessoas descobriram que eu era Mileninha de Rebeldes, que todo mundo via aquela novela, mudou muito. Na escola, eu posso dizer que na escola, na época que eu fazia Rebeldes, o tratamento das pessoas comigo mudou. Na escola. Então, assim, realmente dá aquela mudada. É o famoso interesse, né? É, é isso. Qual conselho você daria àquela Fernanda lá de 7 anos? Eu acho que estudar mais. Na verdade, eu sou muito grata pelo trabalho que eu peguei na hora que eu peguei, que é tudo é o que eu falo. Tudo no tempo de Deus, né? Então, se eu peguei aquele trabalho naquele momento, era para ter pego. Só que se eu tivesse a chance, a oportunidade de estudar um pouquinho mais antes de ter pego, eu acho que o trabalho ficou muito bom, mas ele poderia ter ficado melhor. Entendi. Conforme o tempo foi passando. Então eu vejo um pouquinho de alguns errinhos que eu tinha feito na época que hoje em dia eu não cometo mais. Então, se eu tivesse a chance de ter estudado um pouquinho mais, só um pouquinho, aquele trabalhinho poderia ter ficado perfeito. Perfeito, entre aspas, né? Mas poderia ter ficado melhor. Mas isso aí é só você que está se cobrando. Crítica só Sim. sua mesmo. Porque as pessoas adoravam,
e ficou Sim, perfeito, né? Senão não teria sido aprovado, né? sim, É, sim. o que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Eu gosto muito de estudar. Eu era aquela louca da escola que eu chegava, todo mundo, ai, não Travou? travou, travou, destravou agora? Eu gosto. Não, eu gosto de estudar. Tá E travando. aí, Você tá me uhum, vendo? tô Que te a vendo, tô te sua que tá ouvindo. travando. A sua que tá travando um pouco. Qual o seu sonho de consumo? Meu sonho é conseguir é, a minha independência na minha carreira. Eu quero conseguir seguir a minha carreira e ter reconhecimento na minha carreira e ser feliz na minha carreira. E agora eu tô fazendo faculdade de cinema. Estou me especializando em direção. Então, eu quero ser diretora daqui a um tempinho. Eu estou estudando para isso. Estou estudando além da faculdade até para isso, me especializando nisso. Então, eu quero ser diretora mais para frente. Estou estudando, estou me esforçando. Eu fiquei toda feliz que agora eu recebi a novidade de que eu vou estudar direção de arte na faculdade. Então, assim, eu fiquei naquela felicidade. Eu falei, meu Deus, direção! E aí, vamos ver, né? Tudo está se encaminhando para isso. Vamos, só basta oportunidade. A gente só está precisando de oportunidade e prática, Isso, eu né? só vou te falar uma coisa. Muda essa frase. Eu quero ser, não, eu vou ser. Se você está fazendo tudo para isso, está estudando para isso, está se dedicando para isso, você vai ser. Não depende de mais ninguém, só depende de você ser. Nem que você tenha que ter seu próprio projeto, seu próprio. Mas você vai ser. Entendeu? É, Só muda realmente. isso, porque a gente É o que. conquista muito aquilo que a gente acredita. Live com o Travou? Não, Nando. né? Não, Não. não. Eu fiz uma live com o Nando e aí eu tava falando pra ele, o meu sonho era fazer uma websérie. E eu falei, já que eu não, ninguém me chamou pra fazer uma websérie, nem rolou um teste pro meu perfil, eu acho que eu vou fazer minha websérie. E aí eu tô roteirizando minha websérie. Isso, entendeu? Aquilo que ninguém deixa, acha que você não vai conquistar, conquista sozinha. Entendeu? Olha, já tá contando o tempinho aqui, tá? Ô, Filha da Jesus, mãe. tá? Filha da mãe. Aproveita esse tempo aí, agradece as pessoas que estão aí, que vieram para conversar. Essa live vai ficar salva. Entendeu? É muita Sim. coisa para falar, porque, gente, como dublagem tem coisa, Tem, né? tem. Mas muito obrigada, gente, que tá aqui, que ficou aqui assistindo. Muito obrigada, Tia Lu, pelo convite. Nando, um beijão. Vi que você tá aí, um beijo grandíssimo. Muito obrigada pela oportunidade, Tia Lu. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui assistindo. Nada, a oportunidade foi minha de aprender mais com você, entendeu? E assim, você é uma menina exemplo, sabe? Que eu quero trazer para as crianças que me acompanham ter essa vontade, ter ter você como exemplo para elas, para que elas queiram saber também que uma menina negra, nova, pobre, sabe? Porque você não tem fortuna, né? Você é negra, pobre, você simplesmente está estudando para conquistar aquilo que você quer. Então, se eles quiserem, eles também podem. Sim, e é o que eu Sabe? As pessoas falo. podem dizer assim, por que ela vai conversar com uma pessoa, uma dubladora? Não, é dar um leque, é abrir um leque para as crianças que me Sim, seguem de profissões, de conquistas, que eles também podem conquistar. Podem ser um ator, podem ser atriz, podem ser dublador, podem ser diretor, como você vai ser. sim. E é o que eu falo Isso é para todo perfeito mundo. para mim.
a nossa profissão é aquela que a gente fala, não desista. É o que eu falo pra todo mundo, nunca desiste dos seus sonhos e nunca desiste. Ninguém disse que seria fácil. Nada na vida é fácil. Então, Nada. Nunca diga não. Ó, tá acabando. Beijo, Fefinha. 25. beijo! Senão depois vai cair na sua cara e eu não vou conseguir. Sim! Beijo, meu amor. Amei. Beijão! Amei. Amei também! Até a próxima. Até!